passar a palavra para o pastor Valcir. Já está conosco há praticamente um mês, primeiro mês. Que o Senhor possa abençoá-lo e falar aos nossos corações. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe sempre. Que tenhamos sempre prazer em estar aqui. Que aqui seja um lugar prazeroso para todos nós. E é justamente sobre isso que nós estamos conversando nesses domingos de janeiro, sobre a relevância da igreja, a importância da igreja para todos nós. Muitos de nós têm a ideia de que, como a igreja não salva, não tem muita importância. Mas nós estamos percebendo justamente o contrário, de que uma vez que somos salvos e o Senhor Jesus nos traz a esta igreja, o Senhor nos inclui no corpo de Cristo dele, então é aqui que nós vamos crescer e viver todas as experiências que o Senhor Jesus há de dar a nós. Eu queria que nós lêssemos o texto de Hebreus, capítulo 10, 23 a 25. Nós temos usado esse texto como base na série que nós estamos proferindo na escola dominical e no culto da noite. Então hoje, mais uma vez, queríamos insistir nesse assunto da importância da igreja para todos nós. Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. Os irmãos que estão vindo agora, que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós temos o bem-vir, mas queríamos que todos sejam bem-vindos. Tem graça nenhuma, né? Os irmãos vão se acostumando com o Fluminense, da Baixada Fluminense. Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Será que nós temos o direito de escolher participar ou não participar da igreja? Será que nós temos o direito de decidir quantas vezes nós vamos à igreja? Será que temos o direito de decidir em qual momento da igreja nós vamos nos incluir? Será que Deus legou a nós esse livre-arbítrio? Eu estou questionando isso porque nós evangélicos, nós protestantes, estamos nos tornando crentes nominais. Gostamos muito de olhar para os católicos, apostólicos romanos e dizer que a grande maioria são nominais. Eles dizem que são católicos, mas eles não têm uma prática, eles não têm uma vivência. Pois bem, nós evangélicos estamos também assim. Cresce assustadoramente o número de membros, de crentes, de protestantes evangélicos, que apenas dizem ser, mas pouco frequentam, pouco têm interesse em estar se envolvendo com a igreja local.
Esse texto é um texto que não está isolado na palavra de Deus. Há outros textos que trazem a mesma ideia, de que é muito importante, é fundamental a nós frequentarmos, estarmos comungando numa igreja local. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Atos, capítulo 2, verso 42, diz para nós que os irmãos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Originalmente, irmãos, esta carta de Hebreus aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus que estavam convertidos ao cristianismo, que estavam agora seguindo a Jesus, que estavam agora confessando que Jesus é o Senhor da vida deles. E por eles estarem agora confessando a Jesus como Senhor, eles estavam sendo perseguidos de várias formas pelos judeus que estavam no judaísmo. Esses irmãos estavam tendo os seus bens confiscados, estavam sendo expulsos do meio de seus familiares. Muitos estavam perdendo os benefícios sociais, culturais que o judeu praticante do judaísmo tinha na sociedade da época. E isso, é claro, irmãos, estava afetando grandemente a vida espiritual de muitos que estavam recém-convertidos. E muitos estavam desistindo da comunhão, desistindo de estar na comunhão com os irmãos, desistindo de estar frequentando a casa de Deus, a casa do Senhor. Então, o autor, ele escreve esse texto, que aqueles irmãos não deveriam deixar de congregar, como muitos estavam fazendo. Parece um texto que foi escrito para os nossos dias, porque nos nossos dias nós estamos vivendo essa realidade. As pessoas estão tendo dificuldades e, infelizmente, muitas dessas pessoas, o primeiro comportamento delas é deixar de estar na igreja. Se há dificuldade, há um esmorecimento na fé, um desleixo na disciplina de estar na casa de Deus. A Bíblia, irmãos, nesse texto, além de iniciar com a admoestação de que eles precisavam se congregar, de que eles não podiam deixar de estar se congregando, o texto termina dizendo que ainda mais era necessário que eles continuassem juntos, comungando, congregando, frequentes à igreja,
tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em outras palavras, o texto estava dizendo que quanto mais se aproxima o dia da vinda, da volta de Cristo, mais devemos estar juntos congregando, mais devemos estar juntos comungando. Por quê? Porque certamente a pressão desse mundo, dessa sociedade maluca que vivemos hoje, cada vez mais vai se intensificar. E uma forma de aguentarmos essa pressão é estarmos juntos, é estarmos congregados, é estarmos frequentes à igreja do Senhor. Em tempos de lutas, perseguições, falsas doutrinas, fábulas, muitos têm deixado de frequentar a casa do Senhor. Mas eu quero crer que nessa noite, essa não é a nossa forma de pensar. Esse não é o nosso comportamento. Nós todos valorizamos a igreja. Nós todos amamos a igreja de Jesus. Nós todos sentimos falta de estar na igreja com os irmãos, louvando, adorando e aprendendo a servir a Jesus. O texto revela a nós, em primeiro lugar, que é importante a frequência na igreja para a nossa vida cristã, porque na frequência à igreja, nós nos incentivamos uns aos outros à prática da vida cristã. É no contexto da igreja que nós recebemos os estímulos, a motivação para estar seguindo a Jesus, para estar experimentando as benesses do Senhor Jesus a nós, para estar experimentando as verdades de Deus para a nossa vida. É no convívio com os irmãos, é na comunhão, frequentando a casa do Senhor, a igreja que o Senhor Jesus nos incluiu. É nessa prática que nós crescemos na vida cristã. É nessa prática que nós amadurecemos na vida cristã. Irmãos, se nós não temos essa disciplina de estar na casa do Senhor, se nós não temos essa disciplina de frequentar o máximo possível os trabalhos da igreja que o Senhor Jesus nos deu, certamente nós teremos dificuldade na nossa caminhada cristã. Certamente nós teremos dificuldade em amadurecer na vida cristã. Nós fazemos parte de uma comunidade. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, cujo único cabeça é o Senhor. E todos nós somos membros deste corpo, membros inferiores, membros que precisam se desenvolver, membros que precisam se colocar à disposição. E isso, irmãos, só acontece quando nós estamos na igreja, quando nós frequentamos a igreja, quando nós damos importância a esse momento que semanalmente é pouco, mas extremamente enriquecedor e fundamental à nossa vida, o tempo que nós estamos juntos congregando na adoração e no serviço ao Senhor. Irmãos, tome para si essa admoestação do autor da carta aos Hebreus. Não deixe de congregar, como muitos andam fazendo. Não pense que você pode ter uma boa relação, uma relação saudável com Deus, sem que você tenha uma relação saudável com a igreja do Senhor. Não entenda
como muitos estão tentando entender ou estão iludidos na tentativa de entender que podem, sim, ter um bom relacionamento com Deus sem necessariamente ter uma relação com a igreja local. A palavra de Deus é muito clara. Se nós não conseguimos amar os irmãos que vemos, como é que nós dizemos que amamos a Deus que não vemos? Deus está exemplificado em nós. Deus está diluído em nós. Deus está estampado em nós, nas nossas relações, na comunhão entre nós. Então, irmãos, nessa noite, entenda que a igreja é importante na sua vida cristã, porque nela você vai ser incentivado à prática do caminhar na igreja, do caminhar na vida com Jesus, do caminhar e crescer no conhecimento da glória e do poder do nosso Deus. Mas também, irmãos, a igreja é importante na vida de todos nós, não apenas porque é nela que nós vamos receber incentivo para viver a nossa vida cristã, também nela nós nos encorajamos uns aos outros. Aqui, irmãos, o texto fala da importância sublime de nos reunirmos como igreja. Nós não fomos feitos para viver isolados. Nós não fomos feitos para resolver as coisas sozinhos. Nós fomos feitos para estar juntos. Nós somos igreja quando estamos no coletivo. Nós somos igreja quando estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos igreja quando estamos juntos com os outros que também são igreja de Jesus. Não há cristianismo saudável, não há vida cristã saudável fora do contexto da igreja. Não há nenhuma possibilidade de qualquer um de nós ter êxito na vida cristã se não tivermos inseridos no contexto de uma igreja local. Nós precisamos estar aqui para nos encorajar uns aos outros. Choramos juntos, nos alegramos juntos. Estamos sempre experimentando a vida uns dos outros. Na medida do possível, estamos estreitando os nossos laços. Nós estamos convivendo como família. Nós estamos permitindo que o irmão que o Senhor Jesus trouxe e colocou aqui entre nós seja meu irmão, seja meu pai, seja minha mãe, seja meus tios, meus avós, seja como são os meus parentes, ou melhor ainda, como deveriam ser. Porque na convivência, no relacionamento entre nós, nós vamos nos encorajando uns aos outros. Nós vamos motivando uns aos outros, nós vamos incentivando uns aos outros, nós vamos entendendo que juntos nós podemos melhor servir a Jesus. Irmãos, ninguém cresce em comunhão estando só. O grande desafio de todos nós como crentes em Jesus é aprender a viver em comunhão. Claro, óbvio que vamos ter dificuldades. Claro, óbvio que vamos ter problemas relacionais. Mas e daí? É na convivência que crescemos. Então não me pergunte como, porque isso é sobrenatural de Deus. Mas na convivência nós crescemos. Na comunhão dos santos nós crescemos. Eu queria destacar duas expressões do texto e assim podermos finalizar. O texto fala de congregar.
Congregar é estar junto, é estar ligado um ao outro, conectado, online. A palavra no original grego sugere que este ajuntamento, este congregacionalmente, é no mesmo lugar. Congregar é estar no mesmo lugar com os outros irmãos. A própria etimologia da palavra diz isso a nós, de que nós não podemos deixar de congregar. E congregar é estar junto no mesmo lugar. Não é virtualmente. Não é assistindo o sermão pela internet. É juntos no mesmo lugar. E o texto também traz a expressão admoestar. Significa repreender, corrigir. E é claro que muitos de nós, a gente nunca vai falar isso para ninguém, porque a gente não vai admitir isso. Mas muitos de nós deixa de congregar, porque não quer repreender, corrigir, ou não quer ser repreendido ou corrigido. Nós não gostamos de repreensão e de correção, nem de receber e nem de dar. Sem falar que ajudar pessoas é cansativo. Ajudar pessoas dá trabalho. E eu tenho certeza que muitos de nós, num determinado momento da caminhada cristã, deixa de congregar porque não quer ter esse trabalho. Mas nós estamos aqui para obedecer a Deus. Esse é o nosso problema. Nós queremos discutir. Nós queremos colocar a nossa opinião para Deus. E queremos que Deus se convença de que nossa opinião é a certa. Deus nos disse para congregar. Acabou. Ponto final. Então nós deveríamos nos congregar. Deveríamos estar juntos. E seja lá o que for, seja lá o problema que acarretar o fato de estarmos congregando, Deus há de nos dar condições de viver, de vencer, seja lá o que for. Então, irmãos, nessa noite, por favor, não deixe de congregar, como muitos estão fazendo. Permaneçam firmes, congregando, admoestando uns aos outros. Ainda mais, porque os últimos dias estão próximos. Não deixemos de congregar. Vamos estar aqui. Vamos realmente ter a igreja como a nossa família. Vamos ter aqui entre nós, irmãos, pais, mães, filhos. Vamos ter aqui os nossos relacionamentos mais saudáveis que possamos ter. Vamos ter aqui correção, repreensão, admoestação. Vamos ter aqui elogios, vamos ter aqui incentivos, vamos ter aqui motivações, vamos ter aqui alegrias, tristezas, vamos ter aqui vivência, para que
cada vez estejamos mais próximos de Jesus, para que cada vez estejamos mais íntimos do Senhor, para que cada vez mais possamos cumprir a vontade do Senhor em nossa vida, para que cada vez mais possamos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos legou. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.